Olá, meus nobres amigos do caminho, sejam todos muito bem-vindos ao projeto Mugeti Honganji Dojo. Esse é o episódio número 2, O Caminho. Olá, meus nobres amigos do caminho, vamos para mais um encontro do Mugeti Honganji Dojo. Com muita alegria, sejam bem-vindos. Não se esqueçam de uma coisa, o que estamos fazendo aqui é para propagação, divulgação do budismo de uma maneira simples, tranquila e agradável, certo? Eu sou o Leandro, eu sou praticante, sou jurista, né, psicanalista, filósofo, historiador, mas o mais importante, eu estou com meus 3 grandes amigos aqui, Monge Maurício, Monge Hernan e Monja Thaís. Que alegria estar com vocês. Certo? Por que eu chamei esses caras para conversar, essas pessoas maravilhosas para bater um papo? Tem uma parte da história de Buda que passa meio desapercebido, sabia? Eu vou comentar rapidinho sobre ela e vou pedir a opinião desses 3 amigos. Siddhartha, né, antes de tornar Buda, eu posso dizer assim, não tecnicamente, mas ele era um depressivo danadinho. Eita, homem que sofria esse Siddhartha, esse príncipe, viu? E ele teve 4 encontros que mudaram a vida dele. A doença, o envelhecimento e a morte. Reconheceu a impermanência como um tapa na cara. Só que tem um 4º encontro que geralmente ele é esquecido na doutrina e nos ensinamentos. Ele encontra lá um asceta, um ancião, um praticante, que segue um caminho voltado à espiritualidade. E ali ele descobriu também que tinha um sentido de vida. Depois o Hernan me corrija se eu estiver falando besteira. O caminho, ele levou 5 anos depois para se tornar Buda, para se iluminar. Esses 5 anos não deve ter sido fácil para ele, porque eu estou tentando iluminar faz muito mais anos que isso. Mas dá para ter felicidade no caminho, e como é que eu sei que o caminho está certo? Semana passada a Thaís não estava conosco. Então começa com ela. Thaís, conte um pouquinho do seu caminho e me diga como eu sei que eu estou no caminho certo. Sei lá, não sei nem mais o que perguntar. A bola é sua, Thaís. Seja bem-vinda. Então, né, pergunta difícil. Como sabemos que estamos no caminho certo? Eu acho que não tem como não estarmos no caminho certo. Não existe a possibilidade de não estarmos no caminho certo. Pelo menos uma vez que a gente ingressa no caminho do budismo, e eu sou a favor do caminho não dualista, do caminho que não rejeita nenhuma possibilidade, né? Não rejeita nenhuma... Não existe o caminho errado versus o caminho certo, ou a conduta errada versus a conduta certa, a coisa certa a se fazer versus a coisa errada a se fazer. Quando você entra no caminho budista Jodo Shinshu, que foi o caminho que eu escolhi, né? Então, no caminho que eu escolhi, uma vez que você escolhe seguir o caminho, você se torna o caminho, né? O caminho, ele é apresentado na sua frente e você segue. Não é algo que eu fiz, que eu faça, que eu escolha, que eu determine como correto. Uma vez que eu aceitei aquele caminho, o caminho me caminha, digamos assim. Então, na minha opinião, não tem como andar pelo caminho errado uma vez que você escolheu seguir aquele caminho. Entende? Espetacular. Acho que agora eu senti falta dela semana passada, não é? Muito bom estar com você, Thaís. Muito bom. Hernan, Maurício, com vocês. Quem quer começar aí com mais respostas espetaculares como essa? Boa noite, todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o monge Maurício Rondaco, direto aqui de Madrid, onde eu moro. Mais aqui uma super felicidade estar aqui de novo nesse projeto que é o Mugeti Honganji, com esses meus 2 monges queridos, Hernan Ichigyo e Thaís Hokai, super representantes do Jodo Shinshu aqui junto comigo, caminhantes, e Leandro, o professor Leandro Goraib,
um grande amigo, discípulo, aluno e professor também, e quem sabe logo mais um monge também. A gente está incentivando ele, ver se ele anda nesse caminho que nós estamos trilhando aqui também, que eu acho que vai ser de grande valia para o budismo no mundo e no Brasil. Essa ideia do caminho, bom, eu tenho me dedicado a alguns estudos, e aí eu sou como a Thaís também, e eu acho que eu posso dizer também como o Hernan, nós somos aqui longe de qualquer proselitismo, embora nós sigamos uma determinada escola de budismo, isso não quer dizer que as outras escolas são menos importantes, muito pelo contrário, porque nós não estamos aqui para ficar escolhendo o Sutra de Buda, nem estamos aqui para ficar escolhendo os ensinamentos do Buda que melhor nos apraz. O ensinamento do Buda, ele é universal, ele é geral, e se você acredita ou você confia, não acredita, mas você confia em um sutra, você tem que confiar em todos os sutras, partindo do pressuposto que todos foram a palavra do Buda. Né? Tá certo que a gente termina escolhendo um caminho para caminhar, porque são muitos, então a gente termina achando um que a gente se identifica com ele. Mas eu também tenho estudado muito alguns sistemas filosóficos do budismo ultimamente, principalmente o Yogacara. E o Yogacara ele fala uma coisa que é muito legal. Ele diz o seguinte: nós somos o acúmulo das nossas experiências. Nós somos tudo aquilo que nós vivemos até hoje, né? E esse acúmulo de experiência, a gente nada mais é do que o próprio caminho. Então o objetivo ele não é importante, mas o caminho é importante, porque é durante esse caminho que nós vamos acumular todas essas experiências, e o nosso último passo ele tem contido nele todos os passos desde o primeiro dentro desse caminho. Então, dentro desse passo, ele contém tudo, que todos os milhares ou milhões ou bilhões ou trilhões de passos que nós já demos estão contidos no último passo que a gente deu, né, nesse mesmo instante. Então, se a nossa vida está acumulada agora, nesse instante, de todos os instantes que vieram antes dele, o caminho se torna uma peça predominantemente importante, porque o objetivo nada mais é do que o acúmulo dessas experiências. Então o objetivo se torna o caminho se torna o objetivo. Adorei a frase da Thaís que diz que o caminho caminha por nós, né? E é exatamente isso, o caminho caminha em mim, não mais eu caminho o caminho, porque eu sou o caminho, e o caminho me é. E por isso que a cada passo, a cada respiração, a cada encontro, né? A cada encontro, e aí vem o nome do meu querido monge Ichigyo, a cada encontro é uma experiência, né? A cada encontro é uma sabedoria, a cada encontro é um momento que vai se somar a todos os momentos anteriores, e esse momento só ocorreu porque houveram todos os momentos anteriores antes dele, né? Então, gente, entrar nesse fluxo, como a gente diz no budismo, né, que entrar no fluxo ou entrar no caminho, no tal, né, ele é primordial para a nossa realização e para nosso encontro conosco mesmo. O caminho caminha por nós, e o último passo é a soma de todos os passos da nossa história. Eu estou até com medo do que pode vir do Hernan agora. Hernan, sua vez. Pois é. Olha só, eu acho que não é sobre o caminho, é sobre o caminhar. É sobre viver. E nos últimos tempos eu tenho concluído que viver não depende ou não exige uma realização. Viver é a própria realização. Simplesmente viver. Simplesmente caminhar. Então, quando a gente pensa em caminho, a gente pensa em chegar a algum lugar. Mas isso não é importante. Nós já estamos no lugar onde a gente tem que estar, né? E é como a gente vai caminhar que vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Se a gente vai acumular méritos, se a gente vai gerar karma, se a gente vai tomar refúgio, se a gente vai se entregar a um poder maior do que nós, se a gente vai se desesperar ou se desolar no nosso caminhar, né? Então, eu acho que eu estou vivendo um momento hoje em que eu enxergo a vida
com profunda simplicidade, tentando talvez aqui parafrasear o livro Profunda Simplicidade de Will Schultz, que é um livro muito legal e eu recomendo. É sempre sobre o caminhar. É viver e apenas viver, sem nenhuma preocupação com chegar a algum lugar, sem nenhuma preocupação com realizar alguma coisa. Apenas viver. Muito legal. Às vezes a gente fica sem palavras, né? Mas vamos lá. Vamos partir para as dicas práticas, né? Eu trouxe uma reflexão de James Allen, escrito no começo do século passado, que no livro Como um Homem Pensa, olha só, a lei e não a confusão é o princípio dominante no universo, a justiça e não a injustiça. É a alma, a substância da vida e a retidão. A não corrupção é a força moldadora e motivadora no governo espiritual do mundo. Sendo assim, o homem só precisa se corrigir para descobrir que o universo está correto. E durante o processo de se corrigir, ele descobrirá que à medida que muda seus pensamentos em relação às coisas e outras pessoas, as coisas e outras pessoas mudarão em relação a ele. Eu já sei que o Maurício já está com a escola do Mente Apenas na cabeça aí, já está pirando, querendo falar, morrendo de vontade de falar. Então eu já começo com ele. Maurício, como é que eu sei, como é que eu consigo perceber que a minha prática espiritual está correta? Por favor, dicas práticas dos três. Justamente quando você vê um mundo diferente. Você sabe que eu tenho falado muito isso ultimamente, porque muitas pessoas vêm com aquele papo, né? Ah, eu penso, logo existo, né? Eu penso, logo as coisas mudam. Ou pior ainda, né? Eu vou meditar, eu tenho que pensar em mudar e tenho pensamentos positivos. Isso é uma balela fenomenal, né? Se o mundo fosse movido por pensamento positivo, pô, eu já seria o rei, porque eu sou extremamente positivista, né? E isso é uma grande bobagem, porque os pensamentos nada mais são do que a vitrine da sua consciência. Então, o seu pensamento é a sua interface com o mundo a partir de quê? Da sua consciência. Então, o que você pensa não está influenciando você. Você que influencia seus pensamentos, porque os seus pensamentos vêm de você, eles não vêm de fora. Então, os pensamentos nada mais são do que a manifestação das suas formações mentais. Então, o caminhar, né, não é você pensar aonde chegar ou como chegar, mas é pensar no próximo passo. Só que aquele próximo passo ele vai ser dado baseado na tua experiência e baseado em quem você é. Para a gente saber que a nossa prática, que nós estamos no caminho certo, que a nossa prática está no caminho certo, e muita gente talvez, nessa pequena pausa que eu dou agora, vai pensar assim, quando eu estiver me sentindo melhor. Não necessariamente. Por quê? Se sentir melhor não quer dizer que você tenha uma melhor compreensão das coisas. Pode ser que você tenha a melhor compreensão das coisas e você sinta muito pior do que você é. Certo? Porque você pode achar umas coisas aí que você não está afim em você. Mas o importante é isso. Não é o quanto você está melhor ou pior, mas o quanto você sofre com essa descoberta ou não. Porque também não basta você só descobrir quem você é ou como você é, ou se sua prática está funcionando ou não está funcionando, se isso te gera algum sofrimento. A ideia é que você elimine esse sofrimento de você. A ideia é que você olhe para as coisas, veja como ela é e compreenda que essas coisas são impermanentes, são interdependentes, tiveram uma origem e vão ter um fim. Então, essa é a ideia do budismo e essa é a ideia da prática do budismo. Então, quando a gente fala assim, aonde eu estou chegando com a minha prática, é a hora que você começa a entender esses três aspectos. O aspecto da insubstancialidade, da impermanência, né, e da originação dependente. São os três selos, né, os três selos dármicos. Então, e os três selos da existência. Então, a gente precisa, quanto mais a gente compreender essa nossa existência, é quando a gente vai compreender que a nossa prática está realmente funcionando. Não é para fazer você se sentir melhor, não é para fazer você se sentir mais alegre, mas é você se sentir mais compreendido por você mesmo e por o mundo ao seu redor. Caraca. Os pensamentos são a vitrine da consciência.
Legal. Renan, muito do que o Maurício falou, acabou de falar, e eu já tinha conversado muito com o Maurício sobre isso, sobre o tal positivismo tóxico, né, que a gente vive hoje. E o budismo, como você falou na semana passada, ele é a realidade mesmo, né? Ele não tem. Eu não gosto de falar que o budismo tem por base o sofrimento, a palavra é dukkha, né? Que não é tradução de sofrimento, mas. E aí, uma dica prática nessa questão, porque o positivismo tóxico pode fazer a gente se confundir no caminho espiritual, né? Qual é a sua dica, meu amigo? Sim, sim, sim. Eu tenho uma dica que é aparentemente simples, mas ela é muito profunda, né? Porque o caminhar depende de escolher o como caminhar. Então, a todo momento, a gente. Se nós fazemos escolhas que não fazem sentido, a gente vai gerar consequências que não fazem sentido. Se a gente faz escolhas que fazem sentido, a gente gera outras consequências. Então, a sacada aqui é a seguinte: tomar refúgio. Eu posso tomar refúgio em contextos de vida terríveis, em contextos que são cheios de sofrimento, de dor, mas eu também posso tomar refúgio em contextos que estão aí e que são contextos puros, que são contextos que vão me tirar da roda samsárica de mortes e renascimentos. Mas a escolha é minha. Eu escolho. A tomada de refúgio é uma escolha individual. Obviamente que com o caminhar, nós tendemos a nos aproximar e sermos refugiados, que é quando então o caminho caminha a gente. É quando o caminho nos escolhe, nós não mais escolhemos o caminho. É quando a gente percebe que não sou eu, na minha ilusão e na minha pequenez, que está ditando as regras do contexto kármico, mas há uma força maior que me faz, então, me descolar daquelas tomadas de refúgio equivocadas que o meu próprio poder pequeno me permitiu tomar, e que talvez não tenham sido boas escolhas e boas decisões. E aí eu sou retirado, então, desse meu caminhar. E aí eu, então, me fundo com esse contexto maior do infinito, né, da pureza, e o rompimento com o ciclo samsárico de mortes e renascimentos acaba ocorrendo. Né? Então, eu entendo que há uma parte do caminho que a gente vai com os nossos pés, e a gente vai fazendo as nossas escolhas. E chega um determinado momento que não. Chega um determinado momento que a gente voa, né? A gente alça voo, mas as asas não são nossas. As asas, elas nos são dadas por um poder maior que o nosso. Mas, as considerações, por favor. Estou chegando no seu tempo, monja. E aí, como é que eu sei que eu estou no caminho certo? Pois é, aí, depois do que os colegas já falaram, né, não tem mais muito o que dizer. Então, a minha dica prática é a seguinte: continue caminhando. Tá com raiva, tá chateado, alguma coisa deu errado, tá deprimido, tudo bem. Uma vez que a pessoa tomou refúgio, ela entrou no fluxo, então não tem como não caminhar mais. Tudo é caminho. A partir do momento que você tomou refúgio, tudo é caminho. Então, tome consciência de que aconteça o que acontecer, o fluxo está levando para onde a gente tem que ir, sabe? E se isso não trouxer a paz de espírito necessária, vá mesmo sem paz de espírito, porque a tomada de refúgio já é
a correnteza levando. Então, a minha dica prática é a seguinte: no momento que você toma refúgio, não é mais você que decide o caminho. A correnteza leva para onde você tem que ir. E o seu papel aí é simplesmente se aperceber disso, abraçar isso, entender e ver que você está sendo levado para onde você tem que ir. E isso já é o caminhar, já é o destino, entende? O destino já é o caminho. Então, essa é a minha dica prática. Ô, Thaís, aproveita que você está falando e se apresenta também. Você não se apresentou, você não diz quem você é, o que você faz, de onde você vem, não, onde você mora. Conta para o povo aí, porque você, a Thaís é a mais nova monja do Higashi Hongandi aqui no Brasil, então ela precisa se apresentar para todo mundo. Moro no interior de Goiás, em Pirinópolis. Fiz meu Tokudô em maio de 2023, então faz pouco tempo. Então, sou recém-chegada aqui no Jodo Shinshu, não como leiga, porque eu iniciei meu caminho budista lá em 2008, né? Mas como ordenada, não tem nem um ano. Então, obrigada aí vocês pela oportunidade de conversar com vocês e estamos aí. Legal. Agora a vida vive em mim. Essa frase é muito bonita. E com ela a gente encerra. Não se esqueça do nosso projeto para divulgação e propagação do budismo de uma maneira fácil, tranquila, simples. Curta, compartilhe, comente, mande mensagem para nós, participe com muita alegria. Meus amigos do caminho, muito obrigado. Um forte abraço. Tchau, gente. Até mais. Foi um prazer. Namo Amida Butsu. Namo Amida Butsu.